Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Os assuntos estudados serão indissolubilidade do casamento e divórcio. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Podemos. E naquela época a coisa era mais complicada com a mulher divorciada. Normalmente ela não tinha o apoio da família e aí ficava à mercê de determinadas situações pouco agradáveis para uma mulher. Portanto, as leis eram bastante rígidas para manter a união estável, para manter o respeito entre o casal. Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Nós precisamos desenvolver o sentimento de entendimento para estarmos sempre cumprindo as leis divinas, sempre dentro de um patamar de inteligência, de raciocínio compatível com as nossas necessidades evolutivas. Logicamente, que tinha um motivo para eles perguntarem, e também tinha um motivo para Jesus responder. Conforme a gente vai ver no desenrolar do assunto, da conversa, ele trouxe para aquelas pessoas grandes reflexões. Não negou, não afirmou, mas também deixou para nós grandes reflexões. Nós não podemos separar aquilo que Deus juntou. E muitas das vezes nós encontramos com algumas pessoas que nós temos aquela grande afinidade, aquele grande sentimento de vale a pena conviver. Passado um tempo, começamos a descobrir determinados defeitos. Alguns a gente aceita, outros a gente não aceita, alguns a gente tolera. E dentro dessa matemática transcendente, as pessoas ou continuam o relacionamento ou abandonam o relacionamento. Normalmente, quando as pessoas estão namorando, dá uma terminadinha, volta, dá uma terminadinha, volta. Isso não é uma atitude muito madura, muito compatível, que depois que casa, não existe mais a terminadinha para depois voltar. Existe um compromisso que as pessoas têm que estabelecer, que elas têm que cumprir aquelas regras para procurarem se aperfeiçoar, para procurarem estarem melhores consigo mesmas e dentro do mundo que a gente vive. E depois vem os filhos, que são dependentes dos pais. Os filhos não admitem que os pais se separem, com raras exceções. Na maioria das vezes, eles querem os pais juntos. E muitas vezes nós deparamos nos nossos atendimentos fraternos com jovens e crianças que se sentem muito mal porque os pais se separaram. Um abalo psicológico nessas crianças é bem complicado. E tão complicado quanto são as brigas dos casais, as encrencas que os casais arrumam, bem como a intimidade do casal. Não podemos ir para um extremo, nem para o outro. Temos que saber conviver amigavelmente. Nós precisamos aprender. Na realidade, nós precisamos aprender a conviver dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos nossos lares, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher. É um conjunto de fatores que nós temos que treinar a relacionar de acordo com os princípios do Evangelho. Depois, entre o sogro e a sogra, que precisam também aprenderem a se evangelizarem para poderem conviver bem dentro de um princípio estabelecido que é família. Sem a família, nós passamos a viver de uma forma primária ou de uma forma quase selvagem, quase animalesca, porque a estrutura familiar é a base, é o centro, aquilo que nos impulsiona para as realizações que precisamos empreender dentro da nossa sociedade. Portanto, nós temos que prestar muita atenção na forma como nós lidamos com a nossa família, com nossos filhos, como nós vamos interagir com as famílias que estão ao nosso redor, para que todos, unidos pelo sentimento cristão, possam estabelecer metas de elaboração para um mundo melhor para todos nós. Mas por que então retrucaram eles? Ordena Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Sempre na maliciosidade características
os nossos irmãos fariseus naquela época, que certamente hoje já são espíritos de luz muito evoluídos, porque tiveram oportunidade de conviver com Jesus, conversar com Jesus, e está dentro daquela aura de amor e de paz. Todos que conviveram com Jesus, onde reencarnam, são médiuns de cura. É importante nós entendermos isso. Ou realizam missões muito importantes, porque adquiriram uma sintonia, uma vibração superior. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. E como ele fala que foi pela dureza do coração, já que as pessoas tinham muita dificuldade de relacionar, em alguns casos, que brigavam muito, ameaçando até matarem-se, como a gente vê até nos dias atuais, então era permitido que separasse. Moisés era um grande legislador, um grande conhecedor da alma humana, era um sacerdote egípcio, estudou nos templos, conhecia muito de matemática, de astronomia e também de medicina e psicologia, porque os egípcios muito sabiam e dominavam técnicas que hoje a gente ainda não domina e a gente ainda não conhece. Portanto, o grande sábio hebreu criou mecanismos de gerenciar o povo e seus ímpetos. Não adianta você querer transformar as pessoas pelas forças da lei e pela marra, embora a lei ajude muito, mas nós precisamos dar flexibilidade para as pessoas poderem aprender a conviver, aprender a caminharem aqui na Terra. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. E a questão do adultério, que é transgressão à lei, podemos entender assim, Jesus deixa claro em várias passagens a delicadeza dessa situação, as matizes que estão em volta nessa situação. Então, João casa com Maria, separa Maria e casa com Josefina. Aí, Maria, que se separou de João, casa com José. José, segundo o que está ali, está cometendo adultério, que casou com uma mulher repudiada. E João, que está separando de uma para casar com outra, está cometendo adultério. Nós precisamos entender esse adultério como transgressão às leis divinas. Mas ele deixou claro, a dureza de coração permitia a separação. O ideal é aquilo que a gente imagina que seria o melhor possível, mas nem sempre conseguimos. Então, o ideal é que todos nós tivéssemos a responsabilidade de nos relacionarmos com consciência, com respeito, com discernimento, para que todos, unidos nesse ideal de amor, aí já é um ideal de nós construirmos a paz, construirmos o amor, construirmos o sentimento de fraternidade, para que a gente possa, então, estar num lar feliz, num lar organizado. E nós precisamos entender que precisamos tomar atitudes e ações compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. E a nossa necessidade evolutiva determina que tenhamos condições de edificar em nós as forças do bem, edificar em nós as forças que nos levam a estarmos verdadeiramente bem e melhores. Por isso, evitemos adulterar, evitemos as separações, evitemos os transtornos que causam separações e também saibamos respeitar a família do outro. Por mais que nos seja atraente a esposa do outro ou o esposo da outra para as mulheres, respeitemo-nos para não transgredirmos as leis divinas. Sabemos hoje que existem várias encarnações, então guardemos o sentimento do puro amor naquela pessoa que tanto nos chamou a atenção e planejemos a próxima encarnação estarmos juntos. Por isso, não transgrediremos as leis divinas para arrumarmos complicações e muitas das vezes criar um obstáculo muito grande para que a gente não possa se aproximar daquela pessoa no futuro. Porque às vezes existem barreiras devido às nossas ações hoje para prejudicar um lar. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando alguém tenta destruir um lar para roubar o marido, roubar a esposa, ele, ao tentar casar ali, ele vai criar uma relação insegura, sem a devida confiança mútua.
com raras exceções, é claro. E isso traz alguns transtornos passável aos descendentes, que é o mais complicado. Portanto, vamos aprender a conviver bem, pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, que nos dê força, para podermos caminhar com segurança, caminhar com respeito, com dignidade e respeitando-nos mutuamente. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita luz, muito discernimento e amor para mantermos estáveis os nossos lares e os lares de nossos amigos. Saibamos contribuir com as nossas orações, com os nossos bons pensamentos, com os nossos bons conselhos, porque a estrutura familiar é extremamente importante ser mantida na sociedade. Paz e luz a todos.